Bom, então hoje vamos estudar essas equações de Cauchy-Riemann. Então, como eu tinha visto, né, então vamos supor que a gente tem, né, uma função holomorfa. Vamos fixar um ponto no domínio. E lembra que a gente podia fazer uma identificação, né? Ou seja, se eu chamo z como x mais y, então f de z eu podia denotar como u mais iv, ou seja, eu teria uma função, né, de R2 em R2 que pega xy e leva em u de xy, v de xy. Então a pergunta é, se a gente supuser que a f é holomorfa, então que condições, né, eu vou ter sobre u e v, certo? Então é meio parecido com o que a gente fez para provar, né, que a função conjugada não era holomorfa. Então a ideia é tentar calcular o limite, né, do quociente de Newton, tanto pelo eixo real quanto pelo eixo imaginário. Então por hipótese, a f' de z0, né, existe. Então, por um lado, é, se eu tomo h indo para zero, só que pelo eixo real, então eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que f' de z0 vai ser então o limite quando o h1 vai para zero, certo? Né, de f de x0, perdão, f grande, ou melhor, né? Bom, vou colocar assim, f de x0 mais h1, y0, porque h2 é zero, menos f de x0, y0 sobre h1. Bom, e isso vão ser o quê? Vão ser as derivadas parciais, né? Em relação a x, ao eixo x, certo? Ou seja, isso aqui vai ser, então, né, a derivada parcial em relação a x, mais i, a derivada parcial de v em relação a x, no ponto x0, y0. Ok? Por outro lado, se eu tomo, né, o limite, só que agora pelo eixo imaginário, então, de novo, então a derivada seria, então, né, então o limite, quando h2 vai para zero, de f de x0, y0 mais h2, menos f de x0, y0 sobre IH2. Bom, e dessa vez, então, isso aqui seria 1 sobre i, só que agora as derivadas parciais em relação a y, no ponto x0, y0. Então, por um lado, eu tenho esse valor. Por outro lado, eu tenho esse outro valor. E o fato do limite existir quer dizer que eles são iguais. Então, a parte real deles tem que ser igual. E a parte imaginária também tem que ser igual. Então, igualando, né? Lembrando que, bom, na verdade, basta você observar que isso então fica dv dy, né? Certo? Menos, né? Porque 1 sobre i é menos i. Então, menos i du dy. Então, igualando essas duas coisas, então a gente tem as equações, as chamadas equações de Cauchy-Riemann. Vou colocar CR de Cauchy-Riemann, né? Que diz então que por uma função ser holomorfa,
Então, a derivada parcial de u em relação a x tem que ser a derivada parcial de v em relação a y, enquanto que a derivada parcial de u em relação a y tem que ser menos a derivada parcial de v em relação a x. Tá? Então, essas aqui são as equações de Cauchy-Riemann, que são condições necessárias, tá? Para que uma função seja holomorfa. E aí, né, é possível então, né, de fato, é possível provar o seguinte teorema, praticamente usando a definição de diferenciabilidade, que se a função f é tal que u e v são aplicações C1 e satisfazem Cauchy-Riemann, então a função f é holomorfa, né, nos pontos onde satisfazem a hipótese. Tá? Então, essas são equações importantes que respondem, né, o fato de que nem toda aplicação linear de R2 em R2 é holomorfa, quando visto no plano complexo, como o caso da função conjugada. E ficamos por aqui por hoje.